também acho. Bom, vamos mudar de assunto. Acho que o que é importante que a gente vai falar é sobre esse time do Palmeiras, né? A gente já falou sobre a queda de desempenho, falou sobre a questão física que tem afetado, só que o Palmeiras chega para essa final em um momento complexo no sentido de ter dúvidas em quase todos os setores, né? Antes a gente tinha Flaco Lopes e Vitor Roque incontestáveis, hoje já não é mais bem assim, principalmente do Flaco, né? O Abel soltou os cachorros para cima do argentino depois do jogo contra o Fluminense. Aí no meio-campo, o Palmeiras teve um início ali com Aníbal, Evangelista e Andrés, que durou pouco. Aí depois teve o Aníbal, Andrés de 8, mas hoje o Aníbal não convence, o Palmeiras não vai bem. Na zaga, o Murilo não passa confiança. O Kelvin também não passa confiança na lateral direita. Dandan, qual seria o seu time ideal do Palmeiras para essa final, levando em conta todos esses problemas que o Palmeiras tem, que não está rolando nesses últimos 4 jogos, né? Dos últimos 12 pontos disputados, só 2 conquistados. Eu acho que o meio de campo é a questão central, mas obviamente que o meio de campo ele acaba sendo enfim, ele influencia e é influenciado pelos outros setores que também não estão muito bem, né? Então você disse bem, nenhum setor vive realmente um momento seguro, né? Eu acho que assim, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, embora o Flaco esteja nesse momento, não vejo o Abel tirando do time, seria um negócio para mim muito surpreendente. Agora, e o Piquerez também não sai. Agora, lateral direito, vai ser o Giai, vai ser o Kelvin, não vai ter lateral direito, não dá para saber. Vai ser Gomes e Murilo, Gomes e Fux, o Gomes não sai, mas o companheiro dele eu não sei. Vai ser Aníbal, vai ser Martínez, o Fux vai jogar de 5, não dá para saber também. Vai jogar o Andréas de 8, o Andréas de ponta, vai jogar pela esquerda o Sousa, o Felipe Anderson, assim, não dá para saber, não dá para saber. E aí, de novo, a gente volta no que a gente começou abrindo aqui o programa falando, eu duvido por isso que o Abel abriria. Agora, você perguntou o meu time. Eu não sei, eu já mudei de ideia algumas vezes, mas hoje a minha resposta para você é, eu encheria o meio de campo e colocaria o Andréas como ele jogou contra o River. Quase como um 10 aberto pela direita, se precisar. Com 2 volantes. Quem são esses 2 volantes? Aníbal e Martínez? Fux e Aníbal? Não sei. Mas tem que ser 2, eu jogaria com 2 volantes, o Andréas aí de 10 aberto pela direita, alguém pela esquerda, e ver o que vai acontecer. E eu, particularmente, gostaria de ver o Alan saindo do banco de reservas para ocasiões, embora eu tenha que reconhecer que ele tem respondido melhor do que eu esperava. Mas contra o Fluminense já não jogou tão bem, né? Eu até escrevi no texto lá na coluna, nem o Alan se salvou. Então, eu não sei, eu gosto de... O Alan no banco é algo legal, porque ele pode acrescentar, mas ao mesmo tempo ele foi bem contra a LDU, foi bem contra o Vitória como titular. Então não é para mim o ponto-chave. Mas eu acho que o Palmeiras, que o Abel deveria encher esse meio de campo aí com 2 volantes e o Abel e o André jogando de 8-10 ali na frente. Outra possibilidade que pode aparecer é o Fux fazendo uma linha de 3, jogando um pouco mais. Acho que não? Não, vieram fazer uma pergunta para mim, eu tava respondendo aqui sem fazer, pode continuar. Não, são essas possibilidades, né? A gente viu o Fux fazendo essa opção de primeiro volante, o Aníbal um pouco mais avançado, como 8, e o André jogando como 10. Também me agrada, né? Até porque, para mim, a melhor versão do Andrés no Palmeiras foi quando ele jogou nessa posição, né? Um pouco mais à frente da linha do meio campo. O que me preocupa mais é o Emiliano Martínez tendo que ser esse cara para perseguir alguém, né? Ele já mostrou que correr atrás de adversário não é com ele. O jogo da LDU deixou isso explícito, né? E naquele jogo, o Palmeiras jogou com o Aníbal e o M. Então, são muitas questões nesse time. Infelizmente, o Abel não tentou mexer antes, né? Acho que nessa sequência negativa do Palmeiras caberiam mudanças, por exemplo, o Veiga como 12º jogador. Vai, manda. Então, é porque assim, o Palmeiras estava bem. Aí perdeu pro Mirassol. Ali tinha um time titular. Depois, foram 2 jogos totalmente remendados. Então, não teve nem tempo de você tentar fazer alguma coisa. Esse é meu ponto. Por isso que você estava falando, eu já levantei a mão. Porque a gente tem que trazer esse contraponto.
de novo, o Palmeiras com time B deveria ter capacidade, assim como criou, para vencer o Santos. E deveria jogar melhor contra o Vitória. Ainda mais porque teve ali a cavalaria, que a gente fala, no banco de reservas. Mas para fazer testes, para aumentar o espectro, eu acho que essa data FIFA, ela ferrou um pouco o Palmeiras. Não, total, até porque no jogo contra o Santos, né, se a gente for pegar, o Palmeiras não tinha opção de 8, né, para jogar. Ninguém, Andrés suspenso, o Aníbal teve que jogar como primeiro volante, o IM também estava na data FIFA, então tem todos esses fatores. Mas, por exemplo, o Veiga, né, que é o nome que a gente citou, o Abel tem tentado colocá-lo como titular, né, não foi no último jogo, mas ele tem aparecido. E o melhor momento do Veiga no ano foi justamente quando ele saiu do banco de reservas, né? Então, por exemplo, Alan e Veiga são nomes que são importantes, mas talvez não como titulares. É uma possibilidade. Só que aí tem outra questão. O Abel, nas finais, não gosta de fazer muitas alterações durante o jogo, né? Então, é difícil imaginar um Palmeiras, mesmo com esses 11 que o Abel deixou aqui em São Paulo, viu? Não dá para cravar que esses 11 vão ser titulares. E, assim, reforçando, a gente já falou isso, mas vai falar também para audiência rotativa. É muito difícil imaginar que o Palmeiras vá a campo com esses 11 que ficaram em São Paulo. E também não me surpreenderia se alguns deles atuassem hoje contra o Grêmio, para pelo menos sobreviver, Dana, porque a informação que eu tenho é que postergar esse título do Flamengo é considerado uma missão importante no sentido de postergar e fazer com que eles se preocupem com isso, se preocupem ainda na disputa do Brasileirão, fiquem pensando nisso, porque assim, querendo ou não, o campeonato não acabou. A gente estava falando sobre como a fala do Abel de ter jogado a toalha, né? E aí você falou, é uma fala que faz sentido. E o que eu ouvi foi, a frase do Abel, isso vindo da direção do Palmeiras, tá? É uma frase realista. Porque para o Palmeiras ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai ganhar um jogo. O brasileiro, o campeão da Libertadores, o Palmeiras vai ganhar um jogo. E para ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai ganhar os 3 que sobram e ainda torcer para o Flamengo tropeçar 2 vezes. Se o Flamengo tropeça hoje, imagina como é que e o Palmeiras vence, imagina como é que esse time vem para Lima. É outra pressão. Então, sobreviver hoje é o principal objetivo do Palmeiras. O que você acha disso, André? Assim, independente, tem um cara aí nesse meio que para mim me estranha não ter viajado, não ter nada, foi o Andréas, né? Porque o Andréas estava suspenso na última partida, e ele não viajou. Poderia jogar, eu acho que ele deveria jogar até para ter ritmo, a não ser que ele tenha alguma questão de sobrecarga e tal, que a gente não sabe, né? Então esse para mim é o primeiro ponto. E aí o Palmeiras, cara, ele tem que jogar para fazer o máximo possível, até porque, vamos lembrar, o histórico, o Palmeiras, como eu sempre falo, o Palmeiras, antes de viajar para jogar contra o Flamengo em Montevidéu, descobriu, entre aspas, claro, o Daverson. E os caras que estão ali, eles vão ter que jogar e mostrar, sei lá, se o Luigi entra hoje, por exemplo. Luigi entra e faz o gol, ele pode se furar uma fila. Aí, faltando 15 minutos para o jogo contra o Flamengo, entra e resolve, sei lá, estou dando aqui exemplos. Então, é importante que o Palmeiras jogue o máximo possível para fazer ponto, e eu já fiquei pensando sobre isso, o que é melhor, né? O Flamengo entrar campeão, de repente meio relaxado, o Flamengo entrar tenso. O fato é que o Palmeiras tem que ganhar. O que vai acontecer com o Flamengo e Galo, se o Galo vai jogar desmotivado, se o Palmeiras tem que ganhar, tem que jogar para ganhar, tem que entregar o máximo, a torcida tem que ver que os caras tentaram. Se não der, paciência. O senhor está mutado. Já desmutei, obrigado. O Pedro Nogueira mandou aqui. Danilo Latifi, o meu time seria Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux, Murilo e Piquerez, Aníbal, Andrés, Maurício, Flaco e Roque, soltando os alas e fortalecendo o meio. É uma possibilidade, só que o Maurício não vem bem, né? O Maurício, a imagem positiva que a gente tem dele é antes da lesão do ombro, lá no início do Paulistão, jogando de falso 9, fazendo uma dupla
boa com o Flaco e esse Maurício não existe mais no segundo semestre. Eu concordo com você. O Palmeiras foi testando e perdendo opções, né? Ao invés de ganhar. Num determinado momento da temporada, a gente falava, pô, o Palmeiras está ganhando opções interessantes. Felipe Anderson começou a jogar um pouco melhor, tá fazendo algumas tabelas com o Andréas. Pô, o Maurício tá querendo recuperar o futebol. Pô, o Veiga entrou bem contra a LDU. Tinha entrado bem em um outro jogo que eu não lembro qual era, que tinha dado ali alguns sinais. O Andréas, pô, tá funcionando bem como 8. Tá passando aqui umas ambulâncias. Aqui. Não, bom ver. O Andréas tá funcionando como 8. E aí, agora, na reta final, e aí eu até escrevi sobre isso, usei esse título, fiz um vídeo e tal, na reta final da temporada, o Palmeiras vive uma crise técnica e tática. Por quê? Todos esses reforços, todos esses jogadores que o Palmeiras foi ganhando com o tempo, chegou nessa reta final, perdeu. Então você citou Maurício, Felipe Anderson, Veiga, tão mal, o Flaco tá mal, o Facundo, Facundo faz um tempo que desapareceu, o Aníbal tá mal, o Murilo tá inseguro, o Kelvin, depois que machucou o pé, não voltou. Então o Palmeiras está tendo essa crise no pior momento possível para a temporada, considerando que você tem a reta final do campeonato, que já está bem refletido, né, com 2 pontos em 12, e a final da Libertadores. Pois é, o Newton Marques Gonçalves mandou aqui, Danilo e Latifi, sempre razoáveis em opiniões, parabéns. Obrigado, Newton. E aí, a galera tá querendo que a gente leia as escalações deles aqui, eu vou dar essa moral. O Fernando Azeituno mandou, meu time, Dan Latifi, Carlos Miguel, Fux, Murilo Gomes, Alan, Aníbal, Veiga... Ixi, perdi o time aqui, rapaz. Calma que eu vou achar. Aqui. Vou recapitulando, vamos lá. O Sérgio Airan mandou Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, Aníbal, Martínez, Andréas, Felipe Anderson, Flaco e Roque. Ô, Dandan, tem muita gente colocando 3 zagueiros nesse time do Palmeiras. Se a gente for lembrar, inclusive eu estava preparando uma matéria que vai entrar durante a semana, eu acho que vocês vão gostar bastante, sobre a estratégia do Abel no jogo em Montevidéu. E a formação que ele usa é o 3-4-3. Não é diretamente, porque na escalação que sai não está desenhado um 3-4-3, mas quando o Abel participa do Coach's Voice, onde ele explica o que ele pensou para aquele jogo, ele diz que é um 3-4-3 com o Mike sendo esse ponta-direita. Você acha que esses 3 zagueiros são o caminho? Às vezes o novo Mike pode ser o Alan e jogar ali pela direita, ou você acha mais difícil porque é o Flamengo, né? Um time que tem esse poderio ofensivo maior do que... Na minha opinião, o poderio ofensivo do Flamengo hoje é maior do que na época que enfrentou o Palmeiras em 21, no sentido de ter mais qualidade. Em 21 tinha ainda o Gabigol, né, num bom momento. Teve uma chance claríssima com o Mikael, né, o Mikael perdeu ali. O Arrascaeta já estava lá. Eu acho que, assim, ainda mais considerando que o Flamengo não tem o Pedro, não tem o Plata, é bem parecido. Samuel Lino numa má fase, em contrapartida ao Cebolinha aparecendo um pouco mais. É parecido, eu acho, assim, o time do Flamengo, sinceramente. A questão dos 3 zagueiros, né, do Palmeiras, é que muitas vezes também o Palmeiras tinha na escalação 3 zagueiros, né, Gomes, Murilo, enfim, e o Fux, mas o Fux jogava quase como um 5. Contra o Fluminense, o Fux jogou como lateral direito, né? Então, assim, esses 3 zagueiros vão depender muito de como eles vão ser colocados em campo, né? E de quem vai estar na frente deles. Porque se você tem um Fux, por exemplo, o Fux ele foi muito criticado pelo pivô que tomou do Pedro lá. Vai jogar como? Vai ficar exposto contra o Flamengo? Então, é muito difícil. Eu não acho que 3 zagueiros seja a solução de nada. A galera às vezes encara, não. Colocou 3 zagueiros, fechou. Não necessariamente, né? Ainda mais se você considerar que o Flamengo vai jogar com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, que é um atacante rápido, pode jogar com o Carrascal, pode jogar com o Cebolinha, pode jogar até com o Samuel Lino, que não está em boa fase, mas e aí você vai depender de como você tem que marcar, vai ter muita atuação dos alas voltando, vai ter que ter a participação do 5 e do 8, seja lá quem forem o 5 e o 8. Então, eu não acho que o 3 zagueiros seja sinônimo, mas
diante de todas essas questões que o Palmeiras tem de escalação, para mim, é uma alternativa, testando especialmente o Fux como esse camisa 5 aí, desde que ele tenha um companheiro, não seja o Andréas, para poder reforçar esse poder de marcação, Latifi. Não, eu também acho, eu já expressei essa opinião aqui algumas vezes sobre o Andréas, eu não acho que ele é esse meio campista que às vezes o Abel acaba colocando, eu gosto do futebol dele, acho que tem um passe, uma finalização muito interessante, mas eu queria ver ele mais próximo do gol e sinto que ele jogando de 8, ele tem mais obrigação defensiva do que ofensiva, mas essa é só a minha opinião. E vamos ler alguns comentários aqui. O Wellington Alberto mandou: Palmeiras não está nessa crise toda. Time completo amassou o Santos no Allianz e aí veio a data FIFA e mexeu demais no time. Você concorda com isso, Dandan? Que é um exagero a gente estar falando dessa fase do Palmeiras? Cara, se você puder repetir os 10 segundos finais, que deu uma travada bem na hora, os 10 segundos finais, que eu perdi justamente a sua pergunta. Não, o Wellington, ele mandou um comentário pra gente assim: o Palmeiras não está nessa crise toda. O time completo amassou o Santos no Allianz e aí veio a data FIFA e mexeu demais no time. É um ponto, mas não é só isso. Mas teve o Mirassol no meio do caminho, né? Teve o Mirassol no meio do caminho. Assim, eu acho que se o Palmeiras tivesse vencido o Santos, por exemplo, a crise estaria menor. Eu acho que não é pro fim do mundo, que nem pedem a cabeça do Abel, que falam que o Flaco é bagre, que o Flaco voltou a ser bagre, que, putz, que mais que falam? Que sei lá, tem as coisas que falam que Piquerez voltou ao normal, enfim, tem tanta coisa que a gente ouve, lê. Eu acho que não é para este caminho, mas também não é para fechar os olhos e falar que tá tudo bem. Eu acho que o Palmeiras precisa fazer uma reflexão de como o seu meio de campo para de funcionar, de como o Flaco passou a ser fominha, de como a defesa ainda está vulnerável, o Palmeiras está tomando mais gols do que o normal. Não é a crise de fora Abel, não é a crise de Flaco é bagre, mas também não é essa daí de estou exagerando, foi só contra, foi só por causa da data FIFA. Até porque, repito, o Palmeiras encarou Santos e Vitória. E com o investimento que o Palmeiras tem, deveria ter time para chegar mais próximo da vitória. Esses últimos resultados, eles mostraram que os 700 milhões que o Palmeiras gastou em reforços talvez não tenham sido suficiente, né? Porque você acha que não? Não, conclui aí que eu tenho uma opinião sobre esses 700 milhões aí, conclui. Porque... É uma boa bola que você levantou. Assim, a gente fala os 700 milhões e a gente já coloca na cabeça que gastou 700, tem que jogar. Mas o Palmeiras fez algumas contratações que não conseguiram ser essas peças que deveriam aparecer agora, né? Quando o Palmeiras está cheio de desfalque, óbvio que teve a lesão do Evangelista, a lesão do Paulinho, né? Porque imagina, se o Palmeiras tem esses dois jogadores à disposição, muda drasticamente o time. Você teria, sei lá, o Flaco Lopes no banco, sendo uma opção interessante ali para o segundo tempo. O Evangelista vindo do banco, ou às vezes, sei lá, Maurício, Veiga, podendo ser mais importantes. Então, isso acaba influenciando. Mas, por exemplo, eu já até sei o que você vai falar do tempo das contratações. Mas o Felipe Anderson, que é um nome que se esperava muito desde o ano passado, teve seu momento e esse ano ainda não. O Sousa teve lampejos e também não conseguiu. Facundo, mesma coisa. São nomes que o Palmeiras gastou muita grana, principalmente Sousa e Facundo, né? O Felipe veio de graça, entre aspas. Ou Facundo não, o Felipe veio de aspas, veio de graça, entre aspas. Então, não é uma grana, mas os outros dois são... Se você soma Facundo e Sousa nesses 700 milhões, são quase 150 por aí. Então, é uma grana pesada. O que você acha nesse sentido, Dan? Não, é assim. Obviamente que 700 milhões é muita grana. É muita grana. Obviamente que 700 milhões é básico. Foi a maior temporada de gastos do Palmeiras na história do clube. Isso é muito dinheiro. Só que tem alguns pontos de vista dentro desses 700 milhões. Então, 25 milhões de euros no Vitor Roque. Você vai falar que o Vitor Roque não deu certo no investimento? Não, deu certo. Então, tira aí, entre aspas, os 25 milhões.
Aí deu 18 milhões mais jogador lá pro Paulinho, vai, 20 milhões para arredondar. 20 milhões no Paulinho. Então você já tira aí, porque o cara jogou, fez lá o gol e tal, machucou, mas vai voltar, tem mais 4, 5 anos de contrato. Aí você falou do Sousa, do Facundo, do Emiliano. Eles são jogadores que realmente ainda não brilharam, mas são jogadores que, o Andréas, que também custou 10 milhões, são jogadores que têm muito tempo de jogo ainda, são jogadores que ainda podem se desenvolver. Então, assim, a questão dos 700 milhões, não são 700 milhões que o Palmeiras vai jogar, tem que ganhar tudo em 25, e aí em 26 vai gastar mais 700 milhões. 700 milhões foi para você reformular um time que dura 4, 5, 6 anos, porque o projeto esportivo do Palmeiras prevê isso. Foi assim que foi feito em 20, e foi assim que vai ser feito em 25. Este ano, eu não concordo quando o Abel fala, não precisava ganhar nada esse ano porque está reformulando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem que estar no contexto que o Palmeiras está reformulando, que o Palmeiras mandou embora, vendeu, né? O Estevão, o Richard Rios, que o Palmeiras recomeçou a montagem de um elenco e que atualmente o Palmeiras está em qual fase? Segundo melhor ataque do campeonato, segunda melhor defesa do campeonato, vice-campeão por enquanto do Brasileiro, a 4 pontos do líder e finalista da Libertadores, tendo eliminado o River, que é uma gigante e que investiu também bastante dinheiro, é o time que mais investiu dinheiro na Argentina, claro que não chega perto do Palmeiras, mas é o time que mais investiu, e eliminou a LDU, que eliminou São Paulo e Botafogo. Então, assim, o Palmeiras está fazendo uma temporada ok, não é uma temporada do fiasco, não é uma temporada de 700 milhões no lixo, não é isso. Porque esses 700 milhões é um investimento a médio prazo, não é só a curto. As pessoas que usam essa narrativa dos 700 milhões, elas querem confirmar um fato que não se comprova. Gente, 700 milhões não se comprova. Eu dei aqui os 2 exemplos. Vitor Roque, 25 milhões. Tira esses 25, porque o Vitor Roque deu certo. Paulinho, ainda vai jogar. O Andréas, tenho certeza que o Andréas foi um bom investimento. O Kelvin, 5 milhões de euros. Calma, ainda dá tempo de o Palmeiras fazer valer esses 700 milhões. Se em 2027 a gente chegar e o Palmeiras, há 3 anos não ganha nada, investiu 700 milhões, aí beleza, a gente fala, o Palmeiras fez uma contratação, um projeto esportivo com contratações que não se pagaram, que não deram certo, que não trouxeram retorno. Aí ok, mas assim, e para arrematar tudo isso, o Palmeiras fez essa contratação e está pagando em dia, vai pagar em dia, está em dia com tudo, que é muito diferente do que outros clubes por aí fizeram, como o Atlético Mineiro, que está quebrado e foi vice da Sul-Americana, que é o Corinthians, que está quebrado e vai tentar ser campeão da Copa do Brasil a todo custo, que lá atrás fez o São Paulo quando contratou e não pagou. Então, cara, podemos criticar, devemos criticar e pedir melhoras, e observar melhoras, e criticar o Abel, e pedir melhoras no time. Agora, usar as 700 para comprovar uma narrativa, para mim, não cola.